Iniciamos o último programa da temporada da coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje eu estou com um casal amigo, um casal que faz estratégia e criação, um casal que é dono de uma agência, que o mercado não fique bravo comigo, que se preocupa muito com essas duas palavras que eu coloquei. Acho que nós vivemos hoje um momento de muito empírico e muito sem conhecimento, e que nos leva a conclusões que a gente ainda não convence o mercado daquilo que a gente quer fazer. O mercado de comunicação hoje vive um momento de transição, um momento, de novo, não vou ficar bravo comigo, para baixo. Não para baixo no sentido de que as coisas não acontecem. Para baixo no sentido de que, pasmem, há 10 anos atrás, nós tínhamos 50 agências em atuação completa, atuando no mercado, tendo clientes potenciais, fazendo acontecer. Vão me dizer que a mídia era tradicional, que só existiam 10 players no mercado, sob o ponto de vista de veículo, e que as coisas eram mais fáceis? Não, eram muito mais difíceis, porque tu tinha que acertar. Não, tinha um líder com 80% do mercado, e aí? Mas nesse líder também anunciavam todos. E aí tu tinha que ser melhor, tu tinha que fazer uma campanha melhor, tu tinha que colocar as tuas coisas para que elas acontecessem. Porque não adiantava só o mercado, só o veículo líder te botar na vitrine. E hoje, dá para contar nessa mão, cara, eu vou fazer um esforço para ir para a esquerda e botar mais 2 ou 3. E isso, no meu entender, fez com que o Rio Grande do Sul deixasse de ser um mercado potencial. Nós éramos o 3º. E falando casualmente com o pessoal do Meio Mensagem, nós somos o 8º mercado no Brasil. Isto é a realidade. Bom, com quem eu estou na minha frente? Estou na minha frente, primeiro que eu tenho o costume de não apresentar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar dizendo essa é a fulana, nasceu em 1955, é formada em Direito. Blá, blá, blá. Não. Vamos cada um dizer o que é, né? Com a sua simplicidade, com o seu jeito de ser, e aí a gente inicia o papo. Vou começar pela dama. Então, tu quer que eu me apresente, Nenê? Eu sou a Lara Piccoli, enfim, sócia, CEO, né? Uma das CEOs, nós atuamos, né? Em dupla nessa agência da Rock, a House of Creativity, né? A Casa da Criatividade. Atuo, eu acho, há uns 25 anos no mercado. Começasse onde? Comecei fazendo um estágio na Over, uma agência bem pequenininha, Claro. muito rápido, assim. Mas depois... era uma pequenininha eficiente? Eu fazia de tudo um pouco, sabe? Então, para mim, foi ótimo, porque eu aprendi um pouco de tudo. Depois eu fui para a E21 como redatora. Opa! Também foi muito rápida a minha passagem lá. E aí eu fui para a Paim e fiquei 18 anos. Tinha Brand Com na história. 18. Eu fui para uma consultoria, né? A consultoria do Marcos Paim. Fiquei lá, fundamos uma empresa de consultoria, que virei sócia, a Brand Com, que era um assunto muito novo aqui para o Rio Grande do Sul, que era o branding. Então foi muito difícil, assim, foi ótimo para aprender, porque, de novo, a gente aprende a fazer de tudo um pouco, né? E, enfim, eu gosto muito de estudar. Então, para mim, a consultoria ela era um aprendizado constante. Para mim, era muito desafiador. E eu fiquei lá por 8 ou 9 anos, enfim, e depois eu fui para a Paim. E aí eu virei diretora de atendimento do Walmart.
Primeiro estruturei departamento de planejamento Tapaim, que não era muito estruturado. E aí virei diretora de atendimento do Walmart, aí eu fui para a linha de frente, aí eu casei a estratégia com direção de atendimento e ali eu me encontrei. Porque eu acho que estar na frente dos clientes, pensando, decidindo nas reuniões de forma até orgânica, uma estratégia onde tu vai construindo, onde não tem daqui a pouco, claro, tem estudos estratégicos que são mais longos, e aí tu demora, e depois tu faz a entrega para o cliente, mas no varejo, o varejo é muito dinâmico. Então ali, como diretora de atendimento, eu engatei no marketing, assim, tive uma outra visão, e aí depois fui para Renner, enfim, na Paim, e fiquei os outros. No Walmart, tu foi atender Renner? Eu atendia todas as contas da Paim, mas Naquela do Walmart eu fui para Renner. Tinha TIM também, né? Tinha várias contas ainda lá. Tinha o Grupo Erval também. A gente fez todo o reposicionamento da marca Tá Aqui. Então, também foi um trabalho denso. E aí, eu fui para a Renner, mas eu ainda fazia uma supervisão no planejamento. Né? Eu formei uma gerente de planejamento, mas eu ainda fazia uma supervisão. Eu fui vice-presidente na Paim, de estratégia, e o Fábio de criatividade. Então, a gente teve ali já uma intersecção muito grande. Então, embaixo de mim, eu tinha a operação de atendimento, de mídia, de planejamento. Então, eu ficava com toda uma vértice de gestão. Então, foi bem bacana. Tudo isso na Padre Chagas? Tudo isso na Padre Chagas. Vocês não pegaram a sede nova? Não peguei a sede nova. Não peguei a sede nova, mas foi em função do meu pai que a sede nova existiu, porque aquele terreno foi oferecido para o meu pai. E eu disse, César, ó, tem um prédio lá, o pai, né, não tem interesse, se vocês tiverem interesse, então foi uma... Só que eu não cheguei, eu saí antes. Que loucura, agora é o Sicredi. Agora é o Sicredi. As voltas que a vida dá, né? Então, eu sou o Fábio Bernardi, sócio da Lara, na Rock. Eu tenho uma vida profissional muito diferente da Lara, que ficou essa coisa estável, assim, né? Pequenos movimentos depois de 18 anos na Paim. Estável não é uma boa palavra. Do ponto de vista de permanência no mesmo lugar, porque eu variei bastante, né? Eu comecei a minha carreira numa agência muito pequenininha chamada Produarte, quando eu estava no 2º grau ainda, né? Nem fazia faculdade ainda. E fiquei um período na Produarte. Tu é Fabico ou Famecos? Eu fiz a Famecos e a Fabico. Fiz Famecos em publicidade e Fabico no jornalismo. Eu, na verdade, queria fazer jornalismo. Mas como eu entrei na faculdade já trabalhando em propaganda e fiquei na Fabico no jornalismo, que era aquela coisa que tinha cadeira no meio da tarde, no meio da manhã, no meio da noite, eu fui indo no jornalismo até onde deu. Chegou uma hora que eu tinha que escolher ou fazer faculdade, parava de trabalhar ou continuava trabalhando. E aí, como estava no mercado já, não queria sair. E nessa época eu estava, depois da Produarte, eu fui para Nova Forma, no início da década de 90, lá com o Pitaúd. Foi meu primeiro minha primeira grande inspiração na propaganda foi o Pintaúd na criação, mas foi tão importante quanto ele, foi a Maria Augusta, que era sócia dele. E veja bem, também era casado com o Pintaúd na época, né? Hoje eu sou sócio daí casado com a Lara, mas nem tinha me dado naquela travessa ali. Não, a agência, quando eu entrei na Nova Forma, era na Bordini já. E aí peguei uma época que ela foi agência do ano, né? E tinha uma equipe incrível, assim. E aí fiquei na Nova Forma até 1994, quando fui fazer freelancer assim, no mercado. Saí da Nova Forma, na verdade, porque a Nova Forma pegou a campanha do Olívio Dutra para fazer, para governador. E o meu pai tinha virado candidato a governador aqui naquele ano. E aí o Roberto queria demitir o outro cara lá, porque eu não podia fazer a campanha do Olívio contra o meu pai, né? Ele queria demitir o outro cara. Eu falei, não, que sacanagem com o outro cara. Coitado do cara, não tem nada a ver com isso, né? Aí eu me senti desconfortável e saí. E fui fazer freelancer. Nessa época ainda tinha, a RBS fazia muito assim, retrospectiva do ano, perspectiva do ano seguinte, muitos vídeos de documentários e tal. Então eu escrevi bastante coisa para muitas produtoras e tal. E aí depois voltei para o mercado. Fiz uma entrevista, na verdade, que eu queria na DCS com o Roberto Calage, que durou a manhã inteira a entrevista. E eu pensei, né, tô contratado, né? Pô, o cara perdeu a manhã inteira comigo, que me conversando. Aí no final ele disse, não tenho vaga pra ti, mas quando tiver vaga eu vou te chamar. E aí passou meio ano, ele não me chamou, eu acabei querendo voltar pro mercado, eu voltei pro mercado
e fui trabalhar na Blank, lá do Norton e companhia. Mas fiquei muito tempo... Que a sede era em Novo Hamburgo? Não, a sede já era em Porto Alegre, era na Carlos Gomes a sede. E aí fiquei uns 6 meses na Blank, e aí 1 ano depois da minha entrevista com o Beto Calage, um dia ele me ligou, perguntando se eu queria ir para a DCS, se eu tinha o sonho de trabalhar na DCS, e aí fui para a DCS. Fiquei pouco tempo na Blank também. E fui para a DCS, e aí fiquei na DCS alguns anos, fui para Cannes, pela DCS e tudo mais. E aí, na campanha do Antônio Brito, o Duda Mendonça veio abrir um escritório aqui. E eu fiz uma bobagem que foi boa, na verdade. Fiz uma bobagem que foi sair da DCS para ir fazer a campanha do Brito no Duda Mendonça. Foi uma bobagem porque eu saí de um lugar que eu gostava muito, de um cara que foi uma grande inspiração, me ensinou muito, que foi o Beto Calage. Me ensinou muito não só de criação, mas de tratar pessoas, de liderar a agência e tal. E aí fiquei 2 meses e pouco no Duda Mendonça, odiei assim, o jeito, e tem muitas histórias de como é que... Embora eu gostasse muito, admirava o Duda Mendonça como criativo, como criador, o jeito de fazer as coisas não era o meu jeito. Aí pedi demissão numa sexta-feira de manhã, trabalhei até o meio-dia, fui para casa e aí de tarde o Nizam me ligou para fazer a campanha do Fernando Henrique. Então foi bom porque se eu tivesse na DCS eu jamais teria ido para a campanha do Fernando Henrique. Jamais teria vivido com intensidade a relação com o Nizam, com a DM9, e jamais estaria hoje sentado... Isso lá em São Paulo? Isso lá em São Paulo. E jamais estaria sentado aqui hoje, né? Porque foi dessa relação que nasceu a convivência com o Nizam e o convite para montar o negócio. E aí depois disso acabei ficando um tempo trabalhando com a DM9, aí depois vim para a Upper aqui, fiquei com o Marcelo Pires na Upper. Foi com aquele time todo? Fui com aquele time, tava o Roni ainda na Upper, que sempre tinha... O Henrique, né? O Henrique... O Gil e tudo. E aí depois o Marcelo Pires foi pra Paim e me levou. E tava na Paim e eu fui pra Paim levado pelo Marcelo e pelo Telmo Ramos. E aí conheci a Lares, foi no começo dos anos 2000. Aí também fiquei 1 ano na Paim e saí pra ir pra comunicação do governo Rigoto, do Germano Rigoto. Ele não parou quieto, né? Tu viu? Vocês viram, né? Quieto, ele não né? parou quieto. E aí me conheceu. E aí fiz... Aí ele parou quieto. Eu fiquei também, poucos meses no governo Rigoto, não me dei bem no governo, não tinha a menor chance de... Assim, não era o meu mindset. E aí, nesse período, o Marcelo Pires tinha montado com a Paim... Parece que, sabe que eu tive a impressão na época, que tu estavas gostando, mas que tu queria dar um pulo maior. Não, daí... na verdade eu gostava... Entrou o Pradier. Eu gostava da lógica da orquestração da publicidade de um anunciante e tudo mais. Mas tinha 2 coisas que me incomodavam profundamente. Primeiro é a burocracia do governo para fazer acontecer, a negociação e a burocracia. Mas mais do que isso, a interferência do Rigoto, que eu gosto muito, me dou bem com ele até hoje e tal. Mas a gente não conseguia fazer nada que ele queria ser o criador, na verdade. Aí um dia eu falei para ele assim, governador, me põe onde tu quiser, aí na Secretaria da Saúde, na assistência social, mas na comunicação não vai dar, porque vai terminar o governo, vai parecer que eu não sei fazer isso aqui, como é que eu vou alimentar as crianças depois no futuro, entendeu? Vão achar que eu não sei fazer esse troço aqui, porque tu não deixa fazer. E aí no meio dessa conversa, o Marcelo Pires montou o núcleo Marcelo Pires na Paim lá, quando uma distribuição... diferente lá, e aí me chamou para voltar para a Paim para esse núcleo. E aí voltei para o núcleo Marcelo Pires, aí fiquei trabalhando lá na Paim até 2010, quando eu saí para fazer um período sabático. Realmente sabático mesmo. Vocês assim. 2 fizeram. Aí a Lara estava lá na Paim ainda, ela saiu depois, mais tarde. Ele saiu primeiro, né? Aí Eu não saí deu, primeiro. né? Fiquei vendo ele em casa. Ficava em casa, sem fazer entendeu? nada. Assistindo a Copa do Mundo. Indo no cinema sem de fazer tarde nada. Não, aí foi... E aí a gente saiu, aí quando a gente ficou os 2 períodos sabáticos, a gente acabou indo viajar e tal, e aí o Nizam comprou a Moria. E não tinha Moria no Sul. O ano sabático foi depois da eleição do prefeito. Do Fogaça, é. E aí o Nizam comprou a Moria lá, e não tinha Moria na região sul, tinha em vários lugares do Brasil, e ele nos convidou para abrir a Moria, e aí a gente abriu a Moria, e depois estamos aqui até hoje, viramos rock, etc. Mas a Moria não existia aqui com a Denise? Que era? A Moria tinha uma operação aqui no Rio Grande do Sul. Um acordo operacional, né? Um acordo operacional com a África para atender a conta do Big aqui. Sim. Então o Big tinha uma conta muito Walmart, importante né? aqui, era do Walmart. Walmart.
E era conta era da África, mas tinha uma operação aqui para atender em acordo operacional. Então elas faziam a operação de mídia e a checking e a relação até de algumas coisas mais locais, assim. Mas ela não era uma agência aberta para o mercado, que disputasse contas e tal, né? E aí a intenção deles era fazer uma agência que estava aberta para o mercado, que ia disputar o mercado. Mas e então tinha- a gente se acoplou nessa Moria como sócios a partir de janeiro de 2012. Ela existiu aqui desde 2011, mas aberta para o mercado em janeiro de 2012. 10 ou 11 pessoas operando. Tinha 10 pessoas aqui, 10 ou 11 pessoas. E muitas dessas pessoas que estavam lá na época continuam até hoje na agência. A Milene, a Denise, A Rosane, estão lá até Vocês hoje, a entraram Mariana. como sócios meio a meio? Não, a gente entrou, na verdade, A pulga do cachorro. a gente não sabia, na verdade, nem nós sabíamos como seria, porque eu conheci o Nizam e o Sérgio Valente. En passant, eu conheci um pouco o Guga, assim. E a gente não conhecia direito a própria Moria, que eram os baianos, o Cláudio, o Gustavo, o seu Fernando. E a gente tinha... Eu tinha informações desencontradas sobre como era o ABC, assim, né? Tinha gente que falava que eles eram muito duros com a questão de dinheiro e tal, outros que achavam que eram de outro jeito e tal. Então, a gente fez um acordo operacional, um acordo no começo que era o seguinte: a gente tinha todas as cartas de sociedade, a gente tinha uma relação de sócio, de comando mesmo, e a nossa relação ela ia subindo de acordo com o passar do tempo, né? Então, a gente começou com muito pouco percentual e ia subindo depois de um certo tempo. E aí foi engraçado porque logo depois a gente se deu conta que a gente tinha feito um péssimo negócio, né? Porque essa subida ela ia até um patamar e depois daquele patamar ela modificava o múltiplo em relação ao crescimento. Aí eu pensava, a gente fez um negócio crescer para nós cobrar mais caro. É um negócio idiota que eu fiz, entendeu? Eu faço o negócio crescer e fica mais caro para mim mesmo comprar. E aí, por sorte, a gente tinha nesse acordo existia lá uma cláusula que se o ABC fizesse IPO ou fosse comprado e a gente não fosse vendido junto, tinha que acontecer isso antes dos primeiros 5 anos, a gente renegociaria, né, as bases daquele acordo. E aí aconteceu que ele foi vendido para o Minicom meses antes de vencer os 5 anos. E aí a gente pôde abrir uma conversa para renegociar a participação. A Moria fazia parte do grupo? O ABC como... Fazia. A Moria tinha sido comprada já em 2011. Ela tinha sido comprada, o ABC tinha 60% da Moria. E os baianos tinham 40%. E foi uma fase muito bacana. E aqui em Porto Alegre era outro negócio. Aí aqui em Porto Alegre era ABC um pedaço, Moria Bahia outro pedaço e eu ia lá outro pedaço. Foi um aprendizado muito bacana. A gente ia nos eventos do Grupo ABC, teve um aprendizado grande, assim, de relacionamento com outros serviços de marketing, né? Tinha agência especializada em live marketing, tinha agência especializada em internet, conteúdo. Tinha notícias também, né? Tinha também CDN. Tinha CDN, depois tinha... a Sunset, que era de CRM. Então, tinha todo um composto, um grupo, um trade, né? Onde a gente se relacionava e fazia trabalhos conjuntos, e isso foi bacana para o aprendizado também. E a gente cresceu rápido porque... Isso possibilitava, pois é isso que eu ia perguntar, possibilitava que vocês conquistassem contas. O que eu acho que nos possibilitou crescer rápido aqui foi que a gente tinha uma estrutura de back-office muito forte no ABC e da própria Moria, o que permitia que eu e a Lara ficássemos muito focados na entrega, no dia a dia dos negócios dos clientes, né? Então a gente conseguia estar muito focado naquilo que era o material, a matéria-prima do negócio, né? Não tinha que ficar lá fazendo a operação, a gestão, o RH, a contabilidade, administrando, porque tinha um back-office muito forte. A gente fazia, claro, isso, porque a gente também era sócio desse negócio aqui e tinha que responder por ele. Mas tinha uma parte que o ABC entregava pra gente, que era muito importante. E isso nos permitiu focar naquilo que... Porque quando a gente abre uma agência do zero e tu tem que fazer a entrega, o atendimento, a criação, a administração, a prospecção, é muito mais difícil. Tu fala muito bem de que o Grupo ABC tinha tudo isso, assim como a Thomson tinha, assim como a Macan tinha, pesquisa, dados. O que eu noto hoje, poucas agências têm isso. Sim. Quer dizer, é relativo, Nenê. Assim, eu acho que
O mercado de São Paulo é muito diferente do nosso mercado, assim. E aí, portanto, ele também, como ele é muito maior, ele tem muito mais diversidade de players. Tem players para qualquer coisa que a gente quiser escolher um tipo de player, nós vamos achar em São Paulo, entendeu? Mais completo, menos completo, mais diverso, mais integrado, menos integrado, com um monte de... Pegar um grupo Artplan, por exemplo, o grupo Dreamers lá, tem um monte de empresa agregada como nessa holding que tem um monte de oferta diferente, separadas inclusive entre si. Mas tem agência que tem dentro de casa isso também. Então eu acho que hoje em dia dá para rir, dá para chorar com qualquer coisa que a gente escolher, a gente vai achar alguém que sirva de exemplo, entendeu? É que isso era um grande facilitador de época, né? É que eu acho que a relação das pessoas com isso está diferente. Então, hoje a gente tem uma abundância disso, né? De dados, de informação. É fácil rodar um social listening. E aí, tem muita gente que olha esse comportamento ali das redes como um retrato mais amplo de comportamento. É mais fácil ter acesso a uma pesquisa. A gente também tem especialistas trabalhando em cada nicho no cliente. Então, o cliente, às vezes, ele olha e discute uma somatória de estratégias, né? E antes as agências, elas faziam a grande estratégia, e isso mudou. Então, eu também acho que a relação das pessoas com a informação, os dados, as pesquisas, está diferente. E assim... Tu acha que tem uma grande dificuldade aquilo de que antes tu falava com o CEO da empresa. Hoje tu está falando com o marketing da empresa. E como tu bem dizes, o marketing da empresa hoje está preparado. Ele está cercado por profissionais que o alimentam, etc. Antes não tínhamos isso. Então as agências tinham que fornecer esses dados para o CEO. Né? E ao mesmo tempo eu também vejo que esses caras do marketing querem competir com vocês. Mas qual é o negócio hoje que não está todo mundo competindo com todo mundo? Mas por que competir com vocês? Mas eu acho que... Tu quer o melhor dele. Mas eu acho que é do jogo um pouco assim, porque todo mundo, assim, quantas vezes tu já viu gente sair de agência e ir para marketing, de marketing para agência? Tudo bem. Então, acontece assim, todo mundo está querendo fazer também um pouco a sua imagem. Eu acho que, não, assim, eu vejo menos uma competição e mais uma preocupação em também ser visto como o pai da entrega, sabe? Como mãe da entrega, porque às vezes as agências acabam se adonando um pouco das coisas e às vezes o próprio marketing acaba se adonando também de coisas que são das agências. E acho que a resposta para isso é a relação que se cria entre agência e anunciante, entre agência e marketing. Se a relação está transparente, sólida, é fluida e é baseada no respeito profissional, e na visão de que a gente está construindo a mesma coisa, estamos do mesmo lado, eu não vejo isso se criar com essa força, assim, sabe? É que a gente aproveita muito a ideia do cliente. A gente aproveita, coloca a coisa em cima... A gente rock que você tá falando. A gente rock. A gente aproveita muito o que vem Quando do tu cliente. fala no cliente nativo ou cliente com seus profissionais? É que a gente... Os profissionais, a gente constrói junto. É difícil, às vezes, tu saber a origem da ideia hoje em dia. Porque é muito dinâmico. Tu tá na reunião pegando um briefing, enriquecendo aquilo, fazendo perguntas, às vezes aquilo vai crescendo. E a gente ainda tem muitos clientes que a gente tem um acesso com o dono. Porque aqui no Rio Grande do Sul também nós temos muitas empresas familiares, ou a gente tem o CEO próximo do negócio, e no varejo, em geral, ele às vezes está muito próximo do negócio. A gente está ali muito discutindo o que deu certo, o que não deu certo. A gente está na convenção de vendas. Tu acha que ainda é a barriga do balcão? Olha, a maior parte dos nossos clientes vou te dizer. E eu acho que a gente força o CEO a vir para a pauta, sabe? E eles, às vezes, naturalmente estão na pauta. E a gente também, eu acho que tem uma... Como nós somos dois sócios que estamos na operação, a gente está criando, assim, né? Eu estava falando aquele dia contigo lá, aquele dia na ANAP, né? Eu ganhei diretor de criação do ano, não é porque a gente bota lá na ficha técnica, porque aqueles trabalhos realmente eu estava envolvido. A gente tem reunião, a Lara tem reunião com o cliente, com o CEO do cliente, muitas vezes, todas as semanas. Semanal. Entendeu? Então, assim, a gente vê os nossos CEOs, dos nossos clientes envolvidos no dia a dia, eles gostam desse assunto, e a gente puxa. E como a gente também não é
aquele sócio que aparece no marketing só de vez em quando, a gente está lá com ele no dia a dia, isso torna tudo mais fluido, muito mais... Tem muitas vezes que a gente não sabe de onde é que saiu uma ideia mesmo, de fato, entendeu? Porque a gente gosta de botar na cozinha para cozinhar junto, entendeu? Se não me engano, são 20 clientes, né? Isso. Praticamente 19 na área privada. Praticamente não, 19 na área privada e 1 na área pública. E isso é um tento fabuloso. É um desafio. Na minha visão. É um desafio. Entende? Porque mas é um desafio profissional, acima de tudo. Não é um desafio de brincadeira. Porque tem uma conta chapa branca, lá, sabe como é que é? Chapa oficial, etc, etc. Não representa muito mérito. Em alguns casos, não representa muito mérito. Representa, eu sou parente do parente do parente, fiquei amigo do amigo do amigo, cheguei nele e tal, tal, tal. Numa conta privada não tem isso. Né? Porque amanhã tem que pagar a conta e a conta tem que ser paga mesmo. Ela é séria. Né? Agora, nós vivemos um problema. Olha aqui, ó, se não aumentar o ICMS para 19%, essa droga vai afundar. E aí? O empresário tem que ser sério e dizer assim, aumenta. Aumenta para que o Rio Grande cresça. Não. Mas esses 2% representam 5%, não sei lá. Cara, ninguém entende do jogo. Eu te entendo, Nenê, mas assim, sabe? Eu respeito muito agências, porque a gente talvez não tenha mais conta pública, inclusive, porque a gente não consegue entrar na disputa, nas concorrências, assim. Porque dá trabalho, dá trabalho, tu tem que estar com as coisas em dia, tem que botar uma campanha para construir, tem que cumprir o prazo do edital. A gente realmente não se dedica para isso mesmo, assim, por uma série de questões, inclusive porque a gente tem muita pauta mesmo para entregar pro dia a dia dos clientes, entendeu? Mas eu respeito, porque não, às vezes... Se eu tiver problemas financeiros na iniciativa privada, eu vou sentar contigo. Na iniciativa pública, o cara deixa de pagar e tá tudo bem, cara. Não, sim. Acho que o mundo tem que seguir. Mas hoje mesmo, mas, Nenê, na iniciativa eu privada, bloqueei anúncios de uma prefeitura. Você vai, por que tu tá fazendo isso? Estou fazendo isso porque tu não me paga 120 dias. Mas há 120 dias em São Paulo, em muitos lugares, é praxe pagar em 120 dias na iniciativa privada também. Mas me diz... Assim que como eu sei que quando a BEV vem negociar comigo, ela me pede 180 dias. Cabe a mim aceitar ou não. Sim, é verdade. Né? Agora, quando tu me diz que tu vai me pagar em 60 e tá 120 dias sem me dizer nada, aí no dia que tu quer voltar a anunciar, tu pita de galo. É verdade. Eu sou... Isso é verdade. Combinado não é caro, né? Exatamente. Combinado não é caro. Então, eu acho que essa coisa de atender a iniciativa privada é o mérito. E aí nós vemos o seguinte, como é que está o mercado nisso? Vocês têm 20 e os outros? Está muito complicado. Muito complicado. E eu tento falar com o mercado dizendo, cara, tem que fazer alguma coisa. Tá difícil mesmo. E a gente... Mas também é uma conjuntura, né, Nenê? Assim, teve muitos mercados, muitos negócios que foram consolidados, e aí a consolidação levou contas para São Paulo. Teve muita fusão, muitos negócios que viraram um só, e aí deixaram de ter 2, 3 contas para virar uma. Mas isso é uma história contada também. Né? E o negócio da propaganda está obrigando agências de São Paulo a olharem para outros mercados e trabalharem por remunerações que jamais eles olhavam antes para esse tipo de remuneração. Entendeu? Eles desceram um degrau. Eles desceram um degrau também. Lá em São Paulo também não tá bolinho, entendeu? Então tá assim, tá difícil de existir negócios regionais. Se a gente vai, por exemplo, tu falou antes do meio mensagem ali no 8º mercado, né? Uma das razões por que o Rio Grande do Sul virou esse mercado é porque as nossas contas públicas são muito menores do que as contas públicas de outros estados. A conta de um estado, de uma conta publicitária de um estado, de uma capital do país, na grande proporção, em estados muito menores do que o Rio Grande do Sul, a conta publicitária é muito maior do que a nossa. E isso gera
muito mais negócios naquele mercado também. Então, também tem esse viés, que isso também acaba afetando também a competitividade. E isso que a gente ainda tem um banco público aqui, né? Que muitos estados já nem tem mais, né? Então tem uma série de fatores que gera essa correlação. Sabe que aí. em 1980, para a gente voltar, o Rio Grande do Sul, o mercado de contas públicas representava 54%. E era o auge da publicidade do Rio Grande do Sul. 54%. Os mercados regionais são muito alimentados por com isso. Contas belíssimas privadas, né? Com varejo no seu auge. Nós tínhamos contas em consumo, né? Tínhamos bancos aqui, Habitasul, Maisonave, né? Cadernetas de poupança da época que anunciavam, né? Habitasul, Finab. E assim mesmo, o público representava 54%. Vê que coisa gigante era isso, né? E hoje? Né? Hoje nós não temos nem... Eu consultei alguns veículos de comunicação para saber o que era a verba pública. Não passa de 25%. Isso gera um efeito cascata para tudo, entendeu? Porque a gente é uma indústria... geralmente as agências, quando falam, elas falam muito autocentradas. Os veículos, quando falam muito autocentrados. Os clientes, quando falam dos seus negócios, né, sem se dar conta que também fazem parte de uma indústria de marcas. Esta indústria de marcas, ela é uma indústria que se retroalimenta o tempo inteiro. Ninguém faz nada sozinho nessa indústria. Então, a cadeia, para ela ser uma cadeia sadia que continua crescendo, todos os players, os agentes da cadeia precisam estar bem. E quando tu tem alguma queda, por exemplo, nesse dinheiro de conta pública, isso afeta primeiro os veículos, afeta os fornecedores, e aí afeta a lógica de manutenção de talentos, que afeta a qualidade do trabalho, e na sequência afeta inclusive os anunciantes privados. Porque a pujança do Estado também diminui, né, ao longo do tempo. A gente também, se a gente pegar lá em 1980, o que era o Rio Grande do Sul do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de mão de obra qualificada, de qualidade de vida e tal, ele é muito diferente do que ele é agora. Entendeu? Porque a gente foi se penalizando em um monte de iniciativas que parece que a gente apartou o Estado da iniciativa privada e as coisas não são apartadas. E a gente agora está conseguindo entender, recuperar um pouco essa lógica, mas vai levar tempo. E aí, de novo, uma palavrinha que eu estava falando antes de começar o programa, né? Para essas coisas todas, precisa de muita consistência, né? A gente já viu várias iniciativas no nosso mercado aqui, de propaganda SA, a Rio Grande do Sul, etc., para tentar fazer com que a gente tivesse um pouco mais de pujança enquanto mercado. Ajudou muito isso, não é, Fábio? E todas elas foram interrompidas. Todas elas começaram e pararam, começaram e pararam, começaram e pararam. Parece que a gente tem muito mais vontade de ter uma iniciativa para dizer que se iniciou uma coisa que é minha ou que é da nossa, do que a acabativa, né? Do que continuar, pegar o bastão do outro Quando e continuar eu vejo seguindo. a ABA fazendo o papel que a ABAP fazia, deixa louco. É. A ABA está fazendo... Está editando o livro de mídia. Está fazendo ações de pesquisa que a ABAP fazia. Tudo bem, surgiu um CEMP aí, que é uma... Né? Mas e aí? Mas o CEMP é uma entidade? Não é uma entidade? Qual é o papel da ABAP no Rio Grande do Sul? Diz que não tem uma mão de sócio. Nós estamos discutindo entrar lá, inclusive, de sócio agora. Inclusive, mas é isso aí, tem uma mão de sócio, eu acho. E aí? 5, 6. Né? Então são coisas que vão deixando o mercado sem... Eu falava com o Fernando, que vocês... Silveira, que vocês apoiam, que eu tenho que sei disso. Digo, o governo faz um ato, não convida a ARP para participar. O governo tem um conselho, não tem ninguém da propaganda no conselho. Né? Teve agora o movimento dos CDL. Eu perguntei, Fernando, pelo menos te chamaram para assinar? Ou não assinar o negócio do ICM? Uhum.
Não. Ninguém chama a ARP para nada. Somos um movimento absolutamente inexistente no mercado. Pois então, né? Mas aí eu preciso puxar o fio de novo dessa questão da consistência. Porque assim, quando eu fui presidente da ARP, não quero me gabar e nem acho que isso tem a ver com o fato de que eu era o presidente, tá? Mas era de uma visão de que a gente precisa trabalhar para um mercado ser maior. Quando eu era presidente, a ARP fez parte do conselhão do governo Tasso Genro. Eu te provoquei por causa disso. Com todas as minhas divergências históricas, eu fazia parte do conselho do governo do Estado. A ARP fazia parte, eu era o presidente e estava representando isso. A ARP fez parte do conselho do Forcom, da comunicação no Brasil inteiro. Era a única entidade regional presente lá para fazer o congresso de comunicação brasileiro, o quarto congresso brasileiro, das entidades lá. A gente estava envolvido nas discussões do Rio Grande do Sul, lá da DVB, a gente estava envolvido nas discussões do Tá na Mesa. Então, assim, só que depois disso, esse bastão precisava ter sido seguido com este olhar de levar a ARP para ser maior do que representar uma cadeia de publicitários para si mesmo. Que acho que ela fez muito bem, com várias coisas que foram até ampliadas em relação à minha gestão. De botar mais gente nova, abrir mais para estudantes, física, diversidade, etc. Mas, de novo, a gente não conseguiu alinhar uma visão de mercado sobre o papel de uma entidade e o papel da relevância que a propaganda tem. Eu acho que a gente tem como classe, não gosto dessa palavra, mas como classe, uma noção muito menor do que é o nosso papel, a nossa relevância. Na interlocução, inclusive, com os próprios empresários, empresas, né? O nosso negócio tem uma relevância, faz uma diferenciação enorme para os negócios. Que por muito tempo foi glamurosa. Não, mas ela se vendeu, ela gostou muito de vender uma coisa que era a parte do frufru, da marola, da gravata colorida, entendeu? Mas assim, que eu não estava falando aquele dia... Lembro do Alessandro com aqueles cabelões, com aquelas roupas. Que o Felipe Bartolomeu lá da UMAP disse, né? Havaianas é só 30 anos de propaganda. É um chinelo, gente, de borracha, entendeu? Agora, tira a propaganda, tira a construção de marca da Havaianas, ela não é nada, entendeu? Como são outros chinelos, inclusive. A gente sentou com várias entidades para ver como que a gente dava continuidade àquilo, porque ficou maior do que, enfim, a própria DVB. E eu acho que tinha umas 30 entidades na mesa. 30 entidades. Quando isso, né? O ano que a gente estava... Acho que isso é 2014, eu acho. 2015, por aí. O ano que a gente fazia parte lá da diretoria. E a gente não conseguiu avançar. Porque com 30 entidades não dá para avançar. Então também era um número gigante de entidades que daqui a pouco a gente também tem que discutir o papel de cada uma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu nunca aceitou? Todo mundo te queria. Porque eu queria ser mãe. E aí, isso competia com o mesmo período. Eram os anos que eu tinha para tentar ser mãe. E agora? E agora eu ainda sou mãe. Tu acha que o Santiago vai deixar de ser? Não, o Santiago acho que deixa. Ela que não deixa ela ser. Né? Eu saí da agência em dezembro, 15 dias antes de ganhar o Santiago, dizendo que eu voltava em fevereiro, apareci 7 meses depois. Que legal. Eu fui abduzida pela maternidade, totalmente. E a gente tem muita noção desse período, que esse período não volta, né? Que esse período do início, assim, da vivência da infância, ela é importante para ele e é importante para nós também, né? Então, e aí, de novo, né? A gente tem essa vantagem, dá para rir, dá para chorar, né? A vantagem de ser ser sócios e ser pais. Então, e entre parênteses, né? Teve 2 anos de Covid que foi um facilitador. E é um facilitador, mas ao mesmo tempo deixou mais difícil de separar, né? Também, né? E aí, claro, aí nessa hora a mãe ganha preferência do pai, né? Então, às vezes, ela fica e eu saio, né? Porque é o processo natural, né? Até por demanda dele, inclusive, né? É muito mais difícil ter hoje gente em estratégia e criatividade do que
há 20 anos atrás, porque eu acho que o mercado matou parte dessa criatividade, dessa estratégia, ao pensar no BV. Acho que o BV foi um tiro nos pés do talento. Nenê, eu te diria que sim. Eu concordo com a primeira parte, eu não concordo com a segunda. Eu acho que tá mais difícil, sim, hoje. Tá mais difícil de contratar. A gente passou muito tempo com vagas em aberto na agência, que a gente não conseguia preencher. E a gente tem clientes que estão com vagas em aberto que a gente não consegue preencher. E a visão de estratégia mais generalista, ela é muito difícil. Ela é quase extinção. A gente tem muitos especialistas que pensam estratégia de forma segmentada. Estratégia de conteúdo, estratégia das plataformas, de redes sociais, estratégia de determinada... Mas o generalista, aquele que pensa a estratégia como um todo, que vai fazer estratégia para posicionar marcas, esse é uma raridade. E eu não acho que é por causa do BV, eu acho que é pela própria segmentação da comunicação e como também essas pessoas estão sendo formadas na faculdade. Mas sabe por quê? Não. A faculdade não ensina a empreender, né? que é o número 1. A faculdade te deixa navegando sem, né? Mas sabe por que eu acho isso, Lara? Eu acho que o BV, principalmente agora, que o cliente é muito mais comprador. O cliente hoje tem cliente que passou a mídia para o departamento de compras. O cara que compra prego, que compra asfalto, está comprando mídia. Porque ele é um negociador, né? Eu sentei com o cara da Lever e o cara, eu digo, cara, só me conta a tua especialidade. Eu sou comprador. Eu digo, como assim? Cara, eu sou comprador. Mas, Nenê, a gente negocia melhor que eles porque a gente sabe o que a gente está comprando. Tá, mas... Então, a gente mas é negocia isso, melhor. Mas será que ele sabe? Isso que me preocupa. Não, eu acho, eu gosto de botar o meu dedo nessa conversa aqui. Eu acho que acho que o BV tem uma série de implicações para o negócio, agência de propaganda. Eu sei que vocês dois não gostam de falar disso. E fazem muito bem. Não é o show de vocês. Não, O show de vocês é isso. Não, eu até nem tenho, a gente até nem tem. Não digo que tu tem ojeriza, que tu assim, não gosta. eu acho assim, acho que assunto... essa pauta implicações, efeitos colaterais do BV no negócio, agência de propaganda, é uma pauta que dá para fazer um programa, tá? Porque eu acho que explica muitas coisas e que eu acho que as agências elas foram lidando mal ao longo do tempo com isso. Mas eu acho que essa questão que tu estava falando antes da estratégia da criatividade não tem a ver com o nosso negócio. Tem a ver com o mundo de hoje, eu acho. Eu vou contar um episódiozinho rápido. Uma vez eu saí da DM9 com o Nizam, quando eu estava trabalhando lá, e tinha uma banca, 2 quadras ali. Aí o Nizam saiu. Existiam bancas. Né? Existiam bancas de revista. Aí o Nizam chegou na banca. E naquela época, a DM9 recebia um monte de revista, né? Recebia Vogue, não sei o quê, aquelas coisas de assinatura que as agências recebiam, né? Bancas. Vou elogiar o Marquês de Voz, Pais e Filhos. E o Nizam entrou na banca ali e pegou, assim, sei lá, umas 20 revistas, tá? E eram assim, eu me lembro até hoje que tinha uma Ana Maria, uma Tititi, uma Contigo, que eram coisas que chegavam na mídia da DM9, mas não chegavam no Nizam, entendeu? E aí tinha outras, Robert, tinha uma... E eu perguntei pra ele, o que tá fazendo com isso aqui? Eu achei que ele fosse levar pra algum lugar. E ele levou pra casa pra ler. E aí ele disse, eu vou ler, porque se eu não... Isso aqui é o que as empregadas, os motoristas de ônibus, os pedreiros estão vendo na televisão, entendeu? Na novela que eu não consigo assistir das 7, na novela das 6, no Vale a Pena Ver de Novo. Então, assim, tem ele tinha lá uma absorção de conteúdo
e uma profundidade para algumas coisas que a gente no mundo de hoje não tem mais, porque a velocidade das coisas é tão grande, a gente tem que sobrevoar, tu fica passando o celular para baixo e consumindo coisa de 1 minuto, de 30 segundos e tarará, e passando adiante. E quando tu vê a profundidade que uma leitura de um livro te dava, o tempo que tu dedicava para ruminar essas coisas, tu não tem mais. E isso é que te forma, entendeu? Tu não te forma vendo o vídeo no TikTok para entender a complexidade. E o problema da estratégia é que ela não é resolvida pelo conhecimento da ferramenta. Então, assim, eu não adianta eu entender muito do negócio de roupa e entender muito do negócio de comunicação para montar uma estratégia para Pompeia, entendeu? Eu preciso conhecer de comportamento humano, eu preciso entender o que está acontecendo no contexto da marca, eu preciso ter uma ideia sobre para onde vai a economia. E isso as regiões, tudo, as regiões, cada estado é um país diferente, tem a maturidade da marca é diferente. E onde é que está o tempo para isso hoje em dia? Mas sabe que tu nominou agora, nominasse a Pompeia. Eu adoro as campanhas da Pompeia. A Pompeia faz me lembrar muita coisa minha, sabe? Em compensação, eu detesto a gangue. Sabe? Não me convence. Não me convence. Aliás, acho que esse segmento, jovem, gangue, Yukon, Caiu Trópico, tinha outra, Zara, cara, não acertaram. Mas é muito difícil para esse segmento. O segmento está muito... O jovem de Não hoje acertaram. é complexo. É a graduação de idade A gangue é um desafio grande. A gangue já me chocou quando ela tirou o slogan do Pitaúde. A loja que te entende para a loja para mim entende. Como entende? Sabe que eu escrevi muita campanha da gangue nos anos 90, né? Eu tava pensando esses dias, eu acho que eu não consigo me lembrar de nenhuma que eu conseguisse botar no ar hoje, assim, que não fosse uma coisa polêmica e absurda, assim, que talvez até nem aceitasse, entendeu? Como a gente regrediu em certa maneira no comportamento e em outras coisas avançou, né? Porque tinha coisas lá que eram flagrantemente sexistas e tal, que hoje a gente evoluiu. Mas ao mesmo tempo tinha coisas que eram só usadas, que falavam com o jovem, né? Que tinha uma conversa com esse momento da vida que hoje a gente não consegue mais também com naturalidade, né? Sim, quem pegou a fusão de Saco Cuecão para chegar à gangue, né? É uma história maravilhosa, né? Um cara que cuidava de vender calças e outro que cuidava de vender camisas. Se encontraram numa esquina, Malgonco, não sei o quê, lembra? E as coisas foram acontecendo. Hoje eu não vejo isso acontecendo. Hoje esse tipo de negócio é mais difícil hoje. Muito, muito difícil, mas eu acho que essas coisas de querer atingir o jovem estão muito difíceis. Fico com medo. O jovem só vai para o marketplace. Ele compra o que ele quer. Não adianta fazer. Então tira a gangue do ar. Tá? Mas a falta de ousadia hoje das marcas, em geral, ela é grande. Ela é grande porque se tu coloca um ponto de vista nas redes sociais, vai ter hater. E aí as marcas também não querem ter hater, né? E aí não coloca. Então coloca mais morninho, né? Para não ter hater. Mas tu vai ter hater igual, colocando mais ousados ou menos ousados. Pompeia me lembra dos meus tempos sempre, cara. A prova é que eu sou um comprador de Pompeia. Então, ter essa confiança das marcas para realmente ter essa carta branca de falar por elas e ter uma estratégia conectada que vai em todos os pontos de contato é difícil. É gostoso quando a gente tem o melhor trabalho, né? Quando a gente consegue ter isso, mas tem graus e graus de relacionamento. Sim, assim como eu convenço várias pessoas a ser sócio de uma Sicredi da vida, ou do Unicred. Porque eu confio muito mais neles, que me dão a oportunidade de ser sócio, que me dão a oportunidade de participar, que me dão satisfação, do que o Bradesco da vida, que eu sou um número que não existe. Eu vou falar nem do nosso. Agradecemos. Né? Em nome dos clientes, agradecemos. Não, sou.
E não só, nem Sicredi não só sou, como levei, eu te diria assim, uns 10 do mercado. É que é fácil, né? Se o cara vai dar a chance pro Sicredi, o cara fica, né? Porque aqui, é diferente. O produtor É estava satisfeita, veio pro Sicredi. É diferente. E tenho orgulho disso, cara. É que eu sinto o Sicredi muito mais nosso do que deles lá. Claro, eu consigo dizer o seguinte, ó, será que São Paulo tem 3 bolas? Não é possível isso, cara. Sabe? Mas, Nenê, deixa eu te falar uma coisa, assim, porque eu acho que a gente ouve muito isso, tá? Sobre essa comparação, eu vou dizer uma coisa que, assim, muita gente talvez não vá gostar, assim. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele ficou durante um tempo se achando mais do que ele era, sabe? E ele parou de olhar para os lados. Quando a gente virou... Eu digo isso porque, assim, quando a gente virou sócio lá do ABC, foi um mundo... assim, abriu o mundo para mim, assim, sabe? Eu tinha uma visão de uma proximidade dos mercados muito mais idealizada do que de fato é, assim. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele precisava se abrir um pouco mais para fazer negócio, sabe? Porque a gente tem uma dificuldade a gente se acha... Eu nunca fui esse cara, mas eu também que nunca fui esse cara. O Nizam me apresentava lá na década de 90 e dizia assim, o Fábio... esse aqui é o Fábio, isso aqui é gaúcho, mas não é praticante. Porque eu não era esse cara que ficava achando o Rio Grande do Sul melhor em tudo e tal. Mas no mercado de propaganda, assim, o São Paulo o mercado começou a se profissionalizar quando chegou as holdings e a multinacionalização, assim, do negócio. Ele deu uma avançada que a gente ficou um pouco parado no tempo, assim, sabe? Então, realmente a interlocução, quando a gente vai sentar na mesa, a gente de vez em quando a gente fez trabalho para Nestlé, a gente fez trabalho para Danone, tu sente, agora a gente fez uma conversa recente com um outro player do mercado de aplicativos, tu sente uma conversa do anunciante no briefing, na lógica da estratégia e da ponderação dos investimentos diferente, assim. E não é em relação ao que os anunciantes do Rio Grande do Sul são apenas, uma boa parte deles, não todos, mas também em relação a como é que as agências lidam com isso, sabe? A gente vê, a gente percebe isso. Tu acredita em tripé? Em o quê? Tripé. Em tripé? Depende do tripé, acredito, claro. Não, esse tripé que eu acho teimosamente, costuma-se dizer, cliente, agência, veículo. Eu acredito nesse tripé, mas eu não excluo os parceiros de produção dessa conta aí, assim. Eu acho que eles estão tão importantes nesse tripé. Na verdade, não é um tripé, são 4 pés, na minha opinião, que fazem esse negócio. Mas acredito. Eu acho que é o exercício que a gente faz na Rock, né? Assim, o tempo inteiro é tentar fazer com que esses 4 pés estejam ali trabalhando em sintonia o tempo inteiro, assim. Mas por que tu fez essa pergunta? Qual é a tua... Não, porque... Onde tu quer chegar? Não, é o que eu acho que esse tripé não existe. Só tem um pagador de desconto. Mas é que existe na Só ideia, tem um né? decisor. Mas aí em qualquer... É igual tu dizer que, assim... Na relação pai e filho só tem um pagador de conta e um decisor também, né? Sim, entendeu? mas a relação isso é que não tem... é porque essa conta... É porque tem né? Não precisa, Um mais forte ou outro mais menos. forte porque não possa ter uma relação de construção conjunta, né? Porque não acontece nada só com um nessa ponta, né? Não adianta só a gente ter a ideia. A gente precisa muito das parcerias para executar. E precisa ter a estratégia para colocar... O que eu acho, espalhar. Nenê, o que eu acho é que a coisa mais difícil nessa relação, para todos que não é o anunciante, é conseguir saber dar o seu valor. Essa é a coisa mais difícil. E quando a gente não tem o poder da decisão, né, é mais difícil ainda se dar o valor, entendeu?
E a gente começou e aí eu acho que o BV é um dos responsáveis, a gente acabou deixando, né, o valor das coisas estarem mascarados. E esse é um processo que eu acho que, assim, a gente começou a dizer que o valor é da ideia, e o valor não é da ideia. Porque a ideia, assim, o valor é do o que acontece lá na ponta, na comunicação de fato, né? Quando a gente tem uma ideia, eu tenho uma ideia super legal, tá bom, se ela foi bem produzida, foi bem distribuída, chegou lá, funcionou, vendeu o que tinha que vender, deu resultado. Tu fez isso com uma relação leve, transparente, ética, que deu prazer na convivência até lá. Se tudo isso tiver ok, esse é o teu valor. Só uma parte disso não é, entendeu? E a gente tem que entender que esse valor todo, ele é construído coletivamente. E aí todo mundo tem valor, ou ninguém tem valor. Esse é o difícil, é que ou todo mundo tem valor nessa cadeia, nessa construção, ou todo mundo tem menos valor do que deveria ter. E aí, claro, o poder passa a ser só de um. É que eu vejo hoje o mercado tendo muito mais um comportamento de cima para baixo do que equânime. Sabe? Eu acho que essa liberdade que deram com os veículos de montar suas centrais de negócio muito mais agressivas do que foram. Dizendo que tem dados, que tem criação, que tem estratégia, que tem planejamento. Numa disputa clara com as agências, isso não é bom. Isso não é bom. Isso implica de que o poder, aí sim, de novo, cara, eu tenho. Mas, como eu dizia no pré-programa, a audiência não é tudo. Eu posso ter a maior audiência do mundo e não resolver nada. Hoje está jogando tanto, está dando 95% de audiência, e daí? Me conta 3 comerciais que tu viu nesse jogo. Comerciais? Teve? Sabe? Então, essa luta, eu acho que é pior do que o jornalismo marrom. Vocês entenderam o que é o jornalismo? Sabe? Amiguinho, se tu não anunciar comigo, eu vou contar que tem barata no teu... Sabe? Sim. Mas, de novo, né? Eu super entendo, eu tendo a concordar que isso não é bom. Mas acho que é um pouco, assim, acho que é um pouco inevitável pela situação do mercado como um todo, das questões todas que todo mundo virou concorrente de todo mundo. Mas eu também acho, assim, que, cara, se isso for uma ameaça para mim, eu tenho um problema. E o problema não é a ameaça, entendeu? Então, assim, cara, ovelha não é para mato, entendeu, cara? Então, assim, tá bom, faz aí. Faz aí, entendeu? Puxa vida. Tão simples quanto isso. 58 minutos de programa, eu podia ficar mais 300 horas aqui. Nem começamos a conversar. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Unir estratégia com criatividade é ter um as na manga? Eu acho que é. Hoje eu acho que é. Já acreditava lá atrás e sigo acreditando hoje em dia. Eu acho que esse é um grande diferencial nosso. E o as de vocês é o Santiago. Gente, estamos terminando o último programa do ano com um casal que vocês viram que deram show, que é a esperança que reside nesse Rio Grande. Nossa Senhora. Que responsabilidade. Jogue tanta resposta. Nos últimos 7 anos, é 4 vezes premiada como agência do ano. 4 vezes agência do ano. Premiada como agência do ano. Vocês estão bem de memória, os dois. O Fábio, depois de 7, volta a ser diretor de criação premiado. E com a campanha do Inter, não foi com as outras campanhas que ele fez. Que, aliás, é uma campanha que marcou todos. É legal, né? Até os gremistas. É legal. Aliás, achei até que
O Grêmio se inscreveu numa campanha, né? Escreveu com a coisa do Soares. Soares. Venda de camiseta, Se sócio. tivesse escrito como campanha Soares, eu acho que seria mais valorizado. E não campanha Grêmio, Talvez. É. sabe? Ela teria mais peso. Talvez. Porque realmente o cara mexeu. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E como ele bem disse na Câmara, Sim, e ele na é o Assembleia, case. ele mexeu com a torcida do Inter também. Também, claro. Que não viu nele o inimigão. Não. Mas tava louco para que fosse embora. Exatamente. Não renova. Não renova. Eu adorei que ele foi embora, porque realmente mas ele se comportou muito bem. Ele, assim, o cara que tem a noção Elegante. do tamanho da marca que ele representa. Tu vê como as coisas podem ser recuperáveis. É. Esse cara deu uma mordida no pescoço numa Copa de Mundo. É Né? verdade, é. Foi um arroaceiro. É. E aí, de repente, virou um anjo. É. Então, dá para recuperar. Tudo dá. Tudo dá. Gente querida, muito obrigado por tudo mesmo. E que vocês continuem. Apesar de que a Rock em si só tem um aninho de vida, mas vocês, no conjunto, né, tem mais, que vocês continuem dando alegrias e fazendo com que esse mercado seja cada vez mais forte. Eu confio em vocês. Obrigado Obrigada, pelo Nenê, convite, muito pelo obrigada. espaço aqui. Estamos sempre às ordens aí, o que a gente puder fazer para ajudar o mercado. A gente acha muito que não existe empresa forte sem mercado forte. Então, É nossa verdade. visão é sempre de tentar fortalecer o todo. E um grande ano para nós. Todos.